Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Cleide Regina, sou psicanalista, professora, poeta e escritora. Eu hoje vim aqui contar uma história que aconteceu no ano de 1940. Uma mulher que eu vou chamar de Maria. A Maria tinha 28 anos na época e tinha um cachorrinho pequenininho, branco, não sei se era vira-lata, se tinha alguma raça definida. O nome desse cachorro era Zero. E ela era casada com um homem extremamente violento. E esse homem, ele bebia muito. E quando ele chegava, ele chutava o cachorrinho Zero. Batia muito no cachorro, batia muito na esposa. E um dia ele foi para o jogo de futebol e essa esposa, essa Maria, estava doente, muito doente já. Ela tinha um câncer de útero não tratado. E ela, com muito sacrifício, fez o almoço de domingo. Ela não tinha filhos. E ela passou muito mal. E o sobrinho dela chegou para visitá-la. Ela tinha um sobrinho adolescente. E ele ajudou um pouco a tia a se locomover. Ela conseguiu, com muito sacrifício, terminar o almoço. E o marido dela tinha ido jogar futebol. Eles moravam na região do Tucuruvi, zona norte de São Paulo. E nesse dia, ela teve um prolapso de útero, que é quando o útero sai para fora do corpo. E ela veio a falecer. Quando o marido chegou do futebol, ela já havia falecido. E ele chegou lá cantando, todo bêbado, ainda trouxe 2 amigos para almoçar na casa. Almoço que ela tinha feito antes de morrer. Eu não consigo imaginar como é que ela conseguiu ter força física de fazer ainda esse almoço, deixar tudo pronto e depois passar mal e morrer, porque ela já estava no último dia de vida dela, então ela já devia estar se sentindo muito mal. Aí ele chegou lá todo bêbado, todo sujo, cantando lá, pó, 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 cantando, que ganhou lá o futebol lá de várzea que ele foi jogar. E ele ficou com muita raiva da mulher dele ter morrido, porque ela não podia servir o almoço para eles não sabiam sequer colocar a comida no próprio prato. Quem ajudou a servi-los foi o sobrinho, quer dizer que ele almoçou ainda, para depois ir tomar providência do atestado de óbito, velório, enterro, essas coisas. Eu estou contando essa história porque naquele tempo as pessoas já achavam isso um absurdo, o jeito que ele tratava essa mulher, a esposa dele, né? O jeito que ela morreu e a raiva que ele ficou dela morrer e não poder servir o almoço no prato dele. Eu estou contando essa história porque muita gente normalizava a mulher a serviço do homem, normalizava a exploração da mão de obra feminina. Os maridos usavam as mulheres. Se ela tinha câncer de colo de útero, provavelmente ela tinha HPV, porque esses homens também iam para a zona do prostíbulo e traíam essas mulheres, traziam doenças para elas, batiam nelas. Como ela não tinha família, assim, próximo, ela não tinha muita defesa, dependia totalmente dele. Então, antigamente, o casamento era profissão e a mulher só servia para servir o marido, para ser dona de casa, para ser objeto sexual, para ser cozinheira, lavadeira, passadeira, para parir os filhos. E hoje a gente vive num contexto do qual a mulher lutou muito para ficar independente. Então, levantou-se, baseado no filme Matrix, o movimento Red Pill, de homens que não aceitam mais ser o provedor da mulher. Mas eles querem esses ganhos que os homens tinham antes. De ter uma mulher dona de casa, de ter uma mulher objeto, de ter uma mulher bonita, de ter uma mulher para usar e para fazer de empregada. E se a mulher se nega, e ele não quer mais sustentar a mulher, só isso. Mas se ela se nega a ser esse objeto de uso pessoal deles, eles estão cometendo muito feminicídio. Estão batendo. Homens com esse tipo de cultura continuam ainda muito violentos, eles ainda existem.
E não é uma coisa que aconteceu só em 1940. Muita gente, muita mulher que não consegue uma independência financeira ou que é dependente emocional de um homem, ela acaba tomando soco no elevador, acaba apanhando de um fisiculturista, acaba morrendo na mão de um homem. E eu venho trazendo muito essa temática para o canal, porque eu vejo muitos vídeos curtos de mulheres donas de casa, de pessoas criticando que a mulher não é uma boa dona de casa, ainda com essa cultura, ainda com esse pensamento de que a mulher tem que servir o homem. E visto que ela faleceu de uma forma sem assistência, de uma forma muito triste, essa pessoa que eu estou contando, que ela foi vizinha dos meus avós. Eu vejo que o marido dela não ficou triste por ela ter morrido, mas porque ela não estava ali mais para servi-lo. Quer dizer que ela era exatamente um mero objeto que quebrou e que não funcionava mais. Como quando a gente compra um celular que para de funcionar e a gente fica com raiva que o celular parou de funcionar, não vai mais nos servir. Como a gente compra um micro-ondas, um aparelho doméstico, um secador que não funciona mais. Assim era tratada a mulher, e assim muitas ainda são. E eu volto a dizer, se você digitar nos meios de busca da internet a palavra feminicídio, você vai ver milhares de mulheres todos os dias, lindas, maravilhosas, que a vida foi ceifada por homens com essa mentalidade. Que antes ele sustentava a mulher e hoje ele não quer mais sustentar, mas ele quer continuar agredindo, quer continuar maltratando, quer continuar usando, quer continuar se servindo do serviço da mulher e se servindo dos serviços sexuais dessa mulher. Então, é importante hoje a mulher se posicionar para não cair na mão dessas pessoas. Só lutar, aprender a viver sozinha, aprender a viver só. Porque é melhor do que ter a vida ceifada tão cedo por um troglodita desse. Bom, essa mensagem que eu tinha para passar, essa história que eu tinha para contar, foi uma história real, aconteceu. E eu fico muito triste de contar essa história. Eu sempre ouvi essa história na minha família e sempre fiquei muito triste com isso. Porque eu achava que era uma coisa de antigamente, que eram mulheres antigas passavam por isso. Mas a gente vê hoje em dia que tem muitas mulheres passando por isso ainda. E que esse tempo parece que não acabou. A gente precisa dar um basta nisso. Antes que a humanidade se acabe, se extingua de uma vez.